Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast. Caraca, Gustavo, feliz ano novo, porque a gente está em março já, né? Pois é, cara. O mundo, né, vira depois de março, né? Eu vou te falar, pra quem é vagabundo. Pra quem é vagabundo. Velho, posso falar, tô trabalhando desde o dia 2 de janeiro, normal, porrada, e os contratos que eu tô fechando pro canal, ou seja, pra imobiliária, eu tô fechando agora, mas com consequência de ter começado cedo. Então, eu acho que esse negócio... Mas você eu sou louco. Orca-rola. Então, caraca. E outra coisa, a gente está em março, né? E como diria o grande maestro, né, Tom Jobim, né, são as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração. Só que essas águas de março já estão fechando faz tempo, hein, cara? Cara, que tá alagando tudo, que coisa. Principalmente aqui no interior de São Paulo, muitas cidades, litoral, nossa, várias pessoas morreram. Foi feio, né? Cara, foi feio. Então, começou mais cedo, eu acho, né? Começou, mas enfim, são transtornos que a gente tem que passar, enfrentar. E assim, é bom, cara, eu gostei muito da postura do nosso governador, do Tarcísio, encarando tudo de frente. E assim, com postura de quem quer resolver. Exatamente. Entendeu? O problema está aí. Dama também. E ficar chorando, meu amigo, não resolve. Você tem que ir lá, eu gosto quando o gestor... Aqui eu vou fazer um elogio até pro Manga, que é nosso prefeito aqui de Sorocaba. Ele tá lá, velho. Eu não sei se ele resolve o problema de todo mundo. Talvez nem resolva. Mas ele vai. E isso eu acho legal. Entendeu? Ficar no gabinete com ar-condicionado é mole. Quando a gente entrevistou o Manga aqui, eu até brinquei com ele. Falei assim, existem 3 mangas, né? Porque não é possível. Cada hora tá em lugares diferentes ao mesmo tempo. Como que consegue um negócio desse? É verdade. Agora, quem consegue multiplicar números de empresa é o cara que está aqui do nosso lado. Então, eu vou falar assim, eu fiz uma fichinha dele aqui, que eu sempre faço, né? Eu faço meu dever de casa. Então, vamos lá. Você fez? Pô, o cara é professor, ainda mais, né? A gente tem que fazer um negócio bonito, né? Vamos lá. Olha, nascido em Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, mora em Sorocaba há 38 anos, casado com a Débora Julião, que a gente vai falar sobre isso depois, pedagogo do mundo corporativo. Ele trabalha formando líderes e treinando equipes há mais de 13 anos. E olha, e as marcas que ele atende são tudo top. Eu vou citar algumas só. Fini Guloseimas. Todo mundo compra no supermercado. Então, Prismian Group, Laboratório Brain Pharma, Votorantim Cimentos, Unilever e acho que é DE Master Blends. Cara, falou bem. Falei bem. Falou. Então, passou. 7,5 com a engasgada. Olha, fiquei a tarde inteira treinando. Tá ótimo. Estamos aqui com Cristiano Julião. Tudo bem? Tudo bem. Legal voltar aqui. Eu estava comentando com vocês que nós viemos aqui Eu vou pedir só para você chegar um pouco mais perto. Opa, chego sim. Viemos aqui foi em dezembro de 18, me lembro, né? Então, mas você sabe essas coisas? Eu lembro das épocas, né? Quando toca aquelas músicas assim, do tempo dos Berlim, eu falo, isso aí foi lançado no segundo semestre de 97, né? 87. Nossa. Você não sabe. Eu falei, olha, o ano eu acerto. Essas musiquinhas lá do tempo dos bailinhos, né? Dos anos 80. Cara, eu sei tudo. Eu já não consigo, meu HD já tá cheio, cara. Não consigo mais processar, não. Meu HD já tá lotado e faz tempo. Ai. Mas legal isso falar aí. São vários clientes que a gente passou aí na nossa carreira, né? Eu com Débora, 13 anos. Eu tô há 13, a Débora já tá há 20, 13 anos no mercado. Então, você falou em vários estados, várias histórias que nós vivemos nessas empresas aí. Muito legal conhecer muita gente nesse Brasilzão. Então, o seu principal trabalho é pegar pessoas e transformar elas em líderes para ela poder, tipo assim, motivar as pessoas que trabalham para elas. Me explica direito. Olha, no mundo corporativo é uma coisa que acontece assim. No mundo ideal, a gente forma o líder está pronto, aparece a oportunidade, agora é você. Né? No mundo corporativo que responde demanda, e a demanda depende do mercado, que não é estável, é instável. Então, quando o mercado aumenta, e aí numa fábrica que faz bens de consumo, produto de alimentos, aumenta um turno, aumenta um setor, aí o cara fala assim, viu, amanhã você vem no segundo. O cara, o quê? Você vai tocando o segundo, aí ele conta uma mentira de coração. Aquela mentira bem intencionada, não foi? E eu vou te ajudando.
E joga o cara na cova dos leões, né? Aí o cara se vê na segunda-feira como líder do segundo turno, né? Porque é tempo real. Eu falo, é quase assim como... há exceções. Há exceções onde consegue treinar antes, mas quando o mercado aumenta muito, e é uma realidade, o mercado é instável, quando aumenta muito, a empresa vai se adaptando, e muitas vezes acontece dos caras ser gestor, e aí, como é que faz? Ele precisa tocar aquele dia a dia, ele precisa aprender a liderar, mas é aquela analogia, arrumar o avião em voo. Então, ele está liderando e é uma grande demanda nossa é desenvolver as habilidades de liderança, as competências de liderança. Então, a gente trabalha, a grande demanda nossa é essa, é ensinar e ajudar, né, a pessoa a esse caminho do processo de transformação para a liderança. Mas como é que lida com isso? Por exemplo, vamos lá, o cara é operador de máquina, vou te dar um exemplo, vamos usar um exemplo assim. Aí ele é promovido a coordenador. Naquele momento, vamos falar do podre humano. Já gera um ciúmes natural, porque que ele, não eu, e tarará, tarará. Às vezes é por tempo, às vezes é porque o cara acha, às vezes cai no gosto do cara que está acima. E às vezes o cara não tem talento nenhum para fazer aquela função. Como que você chega numa empresa e fala assim, tá errado? O cara errou aqui, o líder tem que ser o Zezinho. Olha só. Quando vai promover alguém e o gerente recorre ao RH, quando ele tem um RH preparado, ele recorre ao RH, ele tende a acertar mais. Tende a acertar mais. Quando ele não recorre, quando ele vai por tempo de casa, né, isso aí é um risco perigoso. Não é tão incomum. Tempo de casa. Ou ele vai por simpatia. Eu sou palmeirense, ele também. Isso. Então, é ele que vai. Ele vai no churrasco que eu vou, então... O cara traz uma maçã para mim todo dia. Ele que vai. Ele é igual a professora fazia, né? A secretária da sala é essa da cadeira da frente, que não abre a boca para nada, né? Não abre a boca para nada. Presta atenção na professora. Ela presta atenção para mim. Então ela vai ser a secretária. E ela entrega X9 sem dó. Então, e é detestada pela... Meu Deus do céu. Que situação, cara. Então, por simpatia é perigoso, né? Por simpatia é perigoso. Por competência técnica é o mais comum, mas quando é só por competência técnica, aí pega, porque no cargo de liderança ele vai precisar comandar. Ele vai precisar da competência técnica, porque ele é linha de frente, ele está junto ali à operação. Ele também tem que saber fazer a coisa. Tem que saber também. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa de competências comportamentais. Ele precisa conhecer de gente. E gente de perto, todo mundo é esquisito. Eu e meus amigos, você já vê de longe, não é normal. Não é normal, vê de longe. Você não precisa nem explicar. Quando eu junto os amigos meus que a gente sobe montanha, fala, não, esses caras não são normais. De longe você vê. Mas de perto, todo ser humano, gente, é um bicho esquisito. Isso. Então, aí você lidar com várias pessoas no dia a dia, demanda aí um aprendizado. Eu gosto de chamar aprendizado. E eu acho que tem outra coisa também. Tem pessoas que elas têm um dom para liderança. Tem outras que não têm nada. A pessoa quer ser comandada a vida inteira, quer fazer o trabalhozinho dela lá e tá certo, e de repente a pessoa é jogada na cova dos leões, né? Isso acontece também. E o cara que não quer ser líder, ele não está errado. Né? Não quer errar. De repente a pessoa ela não gosta nem muito de muito relacionamento, gosta de ficar mais na dela. Não está errado. Mas o que pega é assim, se a pessoa não gosta de carro, ele não pode ser um mecânico. Você vai levar o seu carro lá, zerado para um cara que não gosta de carro. Não tem sentido. Né? O cara, ele é funileiro, ele é aquele de estimação, aquela Brasília que era do seu vô. Isso.
né? Relíquia. Você vai mandar ele para dar um talento na vasilha? Não vai. E às vezes acontece a pessoa pegar gente que não gosta de relacionamento, de conhecer pessoas e coloca essa pessoa para cuidar do time. Entendi. E como que você detecta isso e assim você comunica isso para quem te contratou? Olha, o que acaba acontecendo, às vezes quando chamam a gente, é porque já está doendo. Então, é isso que é o problema. Já para consertar a cagada. Quando começa a dar ruim. Isso é o grande Mas problema. antes disso, essa que você falar sobre o que você falou. Tem aquelas pessoas que já têm um dom, né? Vamos usar assim, pessoas que têm facilidades. Tá? Aquela pessoa, que nem no aniversário de criança, o pai gosta, ó, meu filho está liderando a brincadeira, ele tem perfil de liderança. Aí dá uma cotovelada lá e faz uma merda. Mas aí, vai lá. Ele tem uma facilidade pelo temperamento dele de comunicação. Tá? Mas tem os caras que já querem mandar nos coleguinhas mesmo Isso, sem nada, que quer mandar. Ele tem uma facilidade pelo temperamento. A gente fala dos temperamentos, tem 2 extrovertidos e tem 2 introvertidos. Sim. Né? Então, existia uma crença que o líder bom é líder extrovertido. Ou aquele falante ou aquele bravo. Entendi. Né? Que é o colérico ou o sanguíneo. Então, esses que são líderes, existia uma crença, né? Jim Collins, nos anos 90, no início de 2000, ele desenvolveu um estudo no livro Empresas Feitas para Crescer, que esses líderes que são super carismáticos são bons, mas é comum também gerarem dependência. Se o cara tá lá, muito bem, tudo cara. Tudo funciona. Gera uma dependência. E aí ele fala que também tem... Ele foi fazendo um estudo de comparativo, empresas que cresceram muito e com constância. Você vai ver o líder, ele não era aquele estereótipo, né? O legalzão. Ou do super carismático, ou do super bravão. Não era o estereótipo do cara muito carismático. Mas eu gosto de ver. O líder pode ser o extrovertido e o líder pode ser também o introvertido. O que precisa? O extrovertido... desenvolver conhecimento, constância de propósito. Olha essa palavra. E conhecer as pessoas. Porque o extrovertido, às vezes, fala sem pensar ou age sem pensar. Isso. Que a gente comenta, né, que é a Ferrari sem freio. Entendi. Tem puta máquina. Tem muita potência, mas ele erra a mão, ele perde o time. Perde o time. Ele acorda meio virado, ele fala uma coisa que podia respirar, tomar uma água, fingir que desmaiou e voltar. Mas o cara fala ali na hora. Isso. Fritou tudo. E aí tem o introvertido. Que pode ser um cara assim, mais observador. Isso, né? O fleumático. Presta atenção nas coisas. O fleumático e o melancólico são mais introvertidos, o melancólico mais organizado, mas ele precisa trazer a comunicação a nível aceitável. Para o extrovertido, a comunicação é talento. Sim. Certo. É o talento. resto ele tem que desenvolver. Aí, a disciplina ele tem que trazer a nível aceitável. Para o introvertido, organização, análise, é talento, mas ele precisa trazer a comunicação mínima a nível aceitável. Olha que louco. Esse é o contexto hoje. Então, porque senão aquele talento dele vai ser prejudicado pela comunicação estar abaixo do aceitável. Entendi. É aquela menina que ficava na frente da professora, a professora fala, sua filha é uma benção, não abre boca para nada. Só se ela empreender ou onde ela trabalhar, ela, para dar resultado, ela tem que interagir. Entendi, perfeito. E no caso, você tenta dar esse equilíbrio. Você chama faz... numa salinha? Ou como é que você faz isso? Eu queria entender. Você benze. Dá um passo. Vai lá. Usa um case, Cristiano. Porque assim, o que eu imagino? As pessoas em casa... essa hora tem muito empresário querendo saber, né? Para ganhar uma consultoria de graça até. Mas para entender como é que você age. De fato, usa uma situação. Vamos lá. Você é de extrovertido ou de introvertido? Vamos lá, de um cara introvertido, quieto, melancólico. Você falou melancólico, o que quer dizer melancólico na profissão? O temperamento melancólico é aquele cara
mais organizado. Sabe aquele cara sistemático que põe a camisa em degradê? Uhum. O cara consegue tirar a camiseta debaixo da pilha sem atrapalhar as outras de cima? Fantástico. A mesa tá sempre brinco, né? Aquele cara que ele tem as folhas separadas com post-it, assim, se você mexe, ele dá uma... E arruma? É um grau de toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Toque produtivo. Eu toque produtivo. Ele você fala assim, onde está tal arquivo? Ele fala assim, está aqui. Na tela dele, no desktop, não tem nada. Só tem uma pastinha no desktop do cara. Então é aquele cara mais organizado, sistemático. Vocês são da comunicação. Entendi. Mas no caso dele, como é que você faz? Então ele é um cara muito organizado, ele é um cara muito... que ele responde, ele é pronto. E vamos lá, área de TI. Você pega a área de TI do ano 2000, os caras eram monossilábico. Era oi, sim, talvez. Não. O cara de TI participava da reunião da gestão maior. Que momento? Quando travava o micro. Chama o cara de TI. Aí o cara de TI chegava, bravo com essa cara, triste com essa cara, feliz com essa cara, a mesma cara, né? Ele chegava assim, aí destravava, pensava, bando de burro. Porque ele é fácil. É introvertido, né? Então ele pensa e não fala, ele tem freio na fala. E vai lá, destrava. Isso no ano 2000. Então ele atendia aquela demanda, ele podia ficar introvertido, Hoje, eu fui locar um carro aí numa empresa, eu cheguei na porta assim, viu, eu quero locar um carro. A moça falou assim, e tinha 3 moças ali, com roupa de aeromoça, assim, na empresa de locação de carro, locadora de carro. E aí, ela falou assim, não, então entra no aplicativo. Não, eu tô aqui, eu falo com você. Eu falo com você que eu quero, porque a gente é do tempo que fala com você aqui. Ela falou assim, não, no aplicativo. Toda a locação é pelo aplicativo. Aí eu entendi. A empresa é 50% ou 60% o aplicativo. Tem empresa que é só o aplicativo. Nossa, entendi. Então hoje o cara do TI, ele não vem para destravar o micro. Ele participa da reunião estratégica. Porque nos caras de TI está o crescimento, sobrevivência da empresa. Eles que dão a solução. Então, esses caras tendem a ser mais introvertidos, analíticos. Só que hoje, eles são cada vez mais tendo que ser comunicativos. Para fazer acontecer, eu preciso me conectar. Sim. Eu preciso até lá, eu preciso pedir, eu preciso engajar. Isso não é por e-mail. Você não engaja por e-mail. Quando você tem prioridade, você não manda e-mail. Se erraram no pagamento, eu não mando e-mail, eu vou lá. Claro, bater na porta. Pô, meu irmão, como é que é aí? Cansei de fazer. Para fazer acontecer, você tem que ir lá. Você não manda e-mail. Né? Ou só mensagem, você manda um áudio, você liga, você interage. Então, hoje, você vê as pessoas das áreas analíticas que têm a tendência mais introvertida, mas eles não são mais monossilábicos. Falei certo? Monossilábicos? Monossilábicos. Eles cada vez mais interação, cada vez mais comunicação, né, a nível aceitável. Então, hoje, professora, o seu filho, aquela criança que fica ali na frente, ali, ele tem uma tendência mais introvertida, mas ele precisa desenvolver a competência de comunicação a nível aceitável. Eu palestrei numa escola técnica para os mais de 100 professores. E falei sobre isso, porque a gente está no mercado e tem contato com o acadêmico. Sim. E eu falei, essa demanda de interação, porque para fazer acontecer, a pessoa precisa interagir. E hoje, como é tudo rápido, então você tem que fazer acontecer cada vez mais rápido. Se eu bater a cabeça aqui, acordar daqui a 3 anos... É possível que a Netflix não vá lá mais. Não vai ter mais, o streaming sumiu. Os modelos de carro já mudou 40% ou 50%. Verdade. Porque se mudar em 3 anos quase toda a frota, o cara sai do mercado. Entendi. E para fazer essa coisa acontecer, é gente falando com gente. Por isso você vai num ambiente corporativo, não tem mais parede. Então, mas sem fugir da pergunta, desenvolver a comunicação a pessoas analíticas a nível aceitável. Perfeito. E saber que é hora de voo.
Entender as crenças. Ah, mas eu sou tímido. Aí, às vezes, eu falei para um aluno, essa crença é tua ou alguém que te passou e você não devolve? Aí o cara parou e olhou para mim assim. E quando a pessoa para assim, é porque dá aquele... É um choque, né? A ventoinha liga, fica longe, ventoinha. O I3, o I5, às vezes o I7 já pega na hora. Aí a pessoa começa a se comunicar, você fala assim, é hora de voo, é como aprender a dirigir. Você não vai ser tão comunicativo como a Ivete Sangalo, mas a sua comunicação com exposição e continuidade, e eu falo, entra no processo de despioramento. Despioramento, fantástico. Porque quando você fala, eu vou falar quando eu estiver perfeito. Não existe isso. Não, cara, não vai vai falar. Acontecer, não vai falar. Então, fala assim, cara, fala o aceitável e vai despiorando. Isso tira uma carga do cara, fala, mano, essa vez que eu falei, já tô menos pior que... Eu sei que o português eu tô matando agora. Mas eu entendi Mas perfeitamente. destrava o cara. E aí o cara não esquece, fala, despiora. Vai. O cara não esquece. Então, cita um case. Agora um case de um extrovertido, né? Tá. De um extrovertido, vai lá. Muitas vezes, como um cara muito comunicativo, ele gosta de falar. Sim. Gosta de falar, gosta de interagir, né? Mas eles tendem a chegar na liderança. Sim. Quando faz seleção interna, eles têm vantagem porque, vamos fazer seleção interna com apresentação. Aí acabou, né? Acabou. Tudo que ele quer. Na hora que acabou, ele chega, ele tem um carisma. Sim. Só que quando ele começa a fazer gestão de pessoas, ele precisa desenvolver uma ferramenta importante que para ele é difícil. Que é? Como ele gosta de falar, Tem que escutar. ele tem dificuldade de ouvir. E ouvir não é algo popular. Não é algo... Você jogar no Google aí, curso de oratória, vai aparecer. Joga aí curso de escutatória, se Não parece. tem, Não parece? sensacional. Só que o cara fazer gestão de pessoas, ele precisa ouvir. Entendi. Não pode ser um monólogo. Ele precisa ouvir. E para o comunicativo, né, o sanguíneo, para ele é um aprendizado. Não é natural, é zona de esforço. Mas é possível ele aprender a ouvir. Sim. Com autoconhecimento, ele fala assim, eu tendo a cortar. Entendi. Eu quero falar, entendi. Eu tendo a cortar. Ou a pessoa está falando, eu não estou ouvindo, eu estou preparando a minha resposta. Isso é uma merda. Isso é uma merda. E é nítido isso. E normalmente essa pessoa ela tem autoestima alta e um ego também elevado, né? Nos gestores, o ego que levou o cara até lá, que fez ele empreender, ele precisa ter a noção que esse ego, depois que ele está lá, ele precisa dominá-lo, senão esse ego vai prejudicá-lo. Sim. Porque senão ele vai querer parecer mais que a equipe. Eu costumo falar assim, se o gestor quer brilhar demais, ele faz sombra na equipe. E nesse momento, a equipe precisa brilhar para iluminar o gestor. Olha só. Então ele tem que entender que não é ele que bate o pênalti. Ele está na linha ali junto. Ele vai falar com o cara, você treinou, eu confio em você, vai lá e faz. Mas não, ele não é ele que bate o pênalti. Senão acaba tirando até a confiança da equipe. Porque aí ele fragiliza a equipe e acontece que novamente o Jim Collins chama de líder Rambo. É muito comum no empreendedor. O empreendedor, e nós somos empreendedores, você sabe como é que é? Você vai fazendo tudo no começo. Né? Circo pequeno, palhaço faz de tudo. Ele faz de tudo, Você vai fazendo tudo. Ou numa corporação, ele faz de tudo lá no departamento, ele é o cara do Excel, é o Jedi do Excel, ou ele na linha de produção, só ele sabe ajustar aquele equipamento, então ele faz de tudo. Só que ele foi para gestor. Ele precisa delegar. O processo de delegar não é complexo. Só que o processo de delegar é só 50%, o passo a passo. E eu ensino em 2 horas o passo a passo. Mas o desafio, se eu der um curso, como delegar? Passo 1, 2 e 3. Isso raramente adianta muito se você não abordar uma coisa, que é o lado emocional. Porque o cara, ele é apegado naquilo que ele é competente, aquilo que deu reputação para ele. Se você não troca a reputação dele, ele não vai largar aquilo que dá segurança.
É aquele cara que só ele sabe ajustar. Travou lá, parou, só ele sabe, ele chega, estufa o peito, o momento do tapete vermelho, ele chega, agora eu vou... Eles tocam uma música, ele entra em slow. Como que é a luz que foca só no cara assim? É só no cara. Isso, aí ele chega lá e dá uma valorizada. Dá uma valorizada. E aí ele faz... Aí libera tudo. Falou, estou empregado por mais 10 anos. Aí o pessoal fala, mas me ensina. E que ele vai falar? Consciente ou inconsciente? Não dá tempo. Não dá tempo. Às vezes é consciente, muitas vezes é inconsciente. Ele não consegue ensinar, porque a segurança dele é saber aquilo ali. Eu preciso mudar a chave. A segurança dele, de o cara que sabe fazer tudo, é o cara que desenvolve um time que dá resultado. Entendi. Aí, se não trocar a reputação dele, ele não vai largar o osso. Entendi. Não adianta você falar, você vai delegar amanhã. Não vai. Ele quer essa importância, na verdade. Ele precisa ter então, você troca a reputação do cara que o que melhor faz é o cara que desenvolve o time. Desenvolve o time que dá resultado. Porque a organização precisa do resultado. Entendi. E de um time com uma harmonia, de um ambiente saudável. Então, um cara que consegue resultado com harmonia, com um ambiente saudável, sustentável. Então, quando ele fala assim, cara, eu sou o cara que desenvolve o time, eu faço o meu time brilhar, eu quero que meu time brilhe. Aí ele começa a prestar atenção nas pessoas. Entendi, cara. E a desenvolver a pessoa para o time crescer. Mas precisa trocar essa chave nele, trocar a chave de reputação. Porque senão ele vai se apegar naquilo que levou ele até aquele momento. Entendi, o trunfo dele. Muitas vezes, a maioria das vezes é nível inconsciente. Caraca, eu achava que era de propósito, era de sacanagem. É tipo assim, a gente trabalha com televisão, tem o editor de imagem, que às vezes ele sabe fazer. Eu falo isso porque o Chuca, ele é completamente diferente. Ele ensina. Abundante. Até porque... Não, ele fala assim, senta aqui que eu vou te ensinar. Isso. Presta atenção. Porque é isso. Até porque ele fala assim, tem hora que eu vou estar fazendo outra coisa. Isso. E é assim que eu acho que você convence de alguma forma o cara que detém a informação. É porque ele tem a mentalidade. Essa atitude mental dele faz com que ele seja abundante em ensinar. Porque a segurança dele não está só no que ele sabe fazer hoje, o que ele aprendeu faz 10 anos. Sim. Então ele continua aprendendo. Tem a ver com grandeza? Mas eu tenho um problema. Eu tenho um problema que é tipo assim, eu gosto de que as pessoas saibam fazer, eu ensino e tal, mas tipo assim, eu não fico 100% confiante que as pessoas vão fazer do jeito que eu quero e tal. Eu sempre vou lá dar uma olhada para ver, sabe? Eu sou apegado ao produto final, na verdade, né? Então, eu solto, mas eu estou sempre em cima para ver. O que acontece? Mas em conceitual não está errado. Porque delegação não é passar responsabilidade. Se o departamento é meu, ela continua sendo minha. Eu compartilho responsabilidade. O cuidado é para você não fazer o microgerenciamento. Para não querer fazer tudo sozinho. Não, o microgerenciamento você passou para outro rapaz fazer, mas fica assim, ó. Mas essa vírgula não. Isso aqui. Aí é o micro, que em inglês é mais chique, né? Macro manager. Mas é o cara que eu fica vendo as picuinhas. Aqui em Sorocaba ou em Campo Bonito Moreira, o cara fica vendo picuinha. E aí, para você delegar, tem mais uma dica, que é sobreviver ao pequeno caos aceitável. Uma vez que eu passei por uma gerente executiva, para ela delegar, quando eu falei, cara, ela falou para mim, quando você falou isso, me liberou, porque ela tem um nível de excelência que inclusive foi o que trouxe ela até o cargo que ela tem, só que no processo de aprendizagem envolve o erro. Se você não tolera o pequeno caos aceitável, a pessoa não vai aprender. É claro que o caos não aceitável, você fala, não, para aí que vai dar ruim. É um risco não aceitável, eu vou estar junto. Mas para você delegar, você tem que sobreviver ao pequeno caos aceitável. Que eu falo que a mãe do Luiz Gustavo Fernandes, que fala, o Luiz Gustavo Fernandes, eu falo que é o Faitode, né? Faitodinho. Que o cara tem 27 anos e chega às 11 horas da noite e fala assim, ô mãe, Faitode. Eu lembro do curso. Faitode. Todd é uma delícia, mas ele pode aprender a fazer, tem 27 anos. Né? E aí, a mãe fala,
você fica pedindo pra mim, mas ela vai louquinha fazer. Ela... E o pai fala, não tem jeito, né? Aí o Luiz Gustavo Augusto fala, já até mudei o nome dele, eu coloquei Augusto. Fala, mãe, eu preciso de independência. Mãe, eu preciso de independência. Eu vou mudar. Aí dá um migué, muda de prédio só, no mesmo condomínio. A mãe leva a marmitinha todo dia, lá da tarde, ele chega, a marmitinha tá lá. Mãe, não precisa levar. Ah, é que sobrou, mas a mãe já faz mais. E ele também é um círculo vicioso. Mas você pode deixar o cara se ferrar um pouco. É isso, dentro daquele problema administrável. Isso. Aí ele muda, ele é promovido, aí ele começa a falar, ele come fast food uma semana, não aguenta mais, eu quero ver fumaça aqui em casa de arroz, feijão. E ele vai fazendo, primeiro o arroz sai papa, o segundo queima, mas dá para tirar selfie. Entendi. E aí ele entra no processo de despioramento. Quando ele volta e fala, mãe, eu faço risoto. Mãe, peraí. Como assim? Mas entrou no pequeno caos aceitável. Então, delegação envolve sobreviver ao pequeno caos aceitável, entender que é responsabilidade compartilhada. Cara, é o meu departamento, ainda é o meu. Mas eu tenho que tomar cuidado se eu estou fazendo microgerenciamento. Sim. Olha só, isso é ouro, cara. Você que tá ouvindo cara, aí, tá assistindo. Isso é sensacional, Isso é sensacional, é ouro, cara, porque, posso falar, me libertou de alguma forma. Isso que você tá falando. Opa, eu lembro no curso que vocês deram, assim, você falou uma vez, eu não esqueço, você falou assim, tem coisa, Gustavo, que é que nem um galpão que você tá ali e tal, daí você acende uma luz, faz pum. Aí você tá vendo uma coisa que você nunca viu. E a gente faz isso. Esse é o nosso papel, é iluminar alguma coisa do teu... Eu não esqueço, vocês falaram isso e eu achei muito interessante. Precisamos ir para o intervalo que depois vem pergunta. Uma moça de Juiz de Fora, de Juiz de Fora. Ó, de Juiz de Fora? O cara internacional e pro fosfórico. Lá é queijo, hein? O papo tá maravilhoso, vocês estão vendo. E a gente vai, e é rapidinho mesmo. Até já. Um bom supermercado. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Viu? Rapidinho, voltamos já. Gustavo, tem pergunta? Tem pergunta, cara. Quem que mandou essa pergunta? A moça tem pedigree mesmo, é forte, gente muito forte do mercado, que é a Kelly Ferreira, que ela é consultora sênior na área de qualidade de alimentos de Juiz de Fora. Conhece a moça? Conheço, lá tem cada queijo, meu Deus do céu, é tanto queijo lá. E é metade do preço daqui. É metade do preço aqui? É metade do preço, porque tem queijo aqui que ou você vai comprar e ostentar ao mesmo tempo. Ostentar, você tira foto. Kelly, manda essa pergunta aí. Cristiano Julião, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Pensando aí num líder novato,
uma pessoa que está assumindo aí a liderança pela primeira vez. E ele recebe aí como uma de suas atividades iniciais, responsabilidades iniciais, que ele precisa engajar o seu time numa nova diretriz da cultura organizacional da empresa. Qual seria a sua dica, sua orientação para esse líder que está aí assumindo uma liderança pela primeira vez, para que ele obtenha sucesso nessa empreitada que ele tem pela frente? Kelly, manda uns queijos pra gente, cada queijo. A Débora comeu um queijo dela lá. Dá pra comprar uma moto. Rapaz, trouxe direto da fábrica. O queijo era doce. Tinha meu Deus do céu, uma delícia. É benção. Lá eles falam muito assim, aqui ó, lá em Minas Gerais, aqui ó. Vamos voltar lá. E lá em Juiz de Fora é muito forte, tem uma escola na área de laticínio e a tradição de laticínio é muito forte lá também, né? Ela tem uma consultoria e um laboratório para fazer análise nessa área de qualidade de alimentos. São referências lá, já fizemos várias parcerias com treinamento, inclusive com o pessoal do Embrapa lá, especializado no gado de leite. Isso faz alguns anos atrás. Muito bem. Então, ele tem a demanda ele é líder novato e trazer uma nova cultura. O lado positivo é que ele não, por ser novo, ele não tem tanto apego à cultura anterior. Ele tem menos resistência nesse processo de mudança, porque o ser humano é um bicho apegado. Eu costumo falar que a gente é apegado. É só puxar a gaveta da gente. Você fala, tem um monte de coisa lá que você fala que vai usar nunca. Você não deu, jogou fora por apego. Verdade. Tá lá. Tá lá naquelas coisas. Não, eu vou usar esse chaveiro, esse abridor de garrafas, vaza com isso aqui. Um dia eu fiz um junto nas coisas lá em casa. Nós somos assim com as ideias. Nós somos apegados com as ideias também, porque aquele negócio, eu sempre fui assim e tal. Então, para o novato, isso é bom, porque ele não é tão apegado com o processo novo, né? É o medo de mudança. É o medo de mudança. A gente quer a mudança, mas a gente não gosta do processo de mudança. Porque o processo de mudança até de casa, né? Bagunça bastante, pode melhorar. Então a gente quer o fim, mas o processo de mudança mexe com apego, mexe com costume. Então ele aprendeu a liderar. Primeira coisa, ele vai entender, ele é líder novo. Você é um líder novo. Líder novo é uma coisa, herói é outra. Isso é muito importante marcar. Isso é muito... Lembra que eu falei do líder Rambo? Eu que fui criança e adolescente nos anos 80 e 90, jovem nos anos 90, a gente viu um cara sozinho. Nos filmes de ação, era um cara sozinho que resolvia tudo. Resolvia a parada. O cara resolvia. Né? O Rambo, o Schwarzenegger no Comando para Matar, mata todo mundo lá. Eu falo, eu não precisa espalhar, né? Não precisa espalhar, não. Mas eu assisti Braddock no cinema. Ah, é? Eu assisti Saltimbanco Trapalhões. Eu assisti O Campeão do Cavalo lá. Nossa, lá no Cine São José, lá em Tararé. A gente chora demais. E aí a gente assistiu, pra mim, o ápice, né, desses filmes de um cara que sozinho resolve é o Duro de Matar. O cara sozinho no prédio resolve tudo. Só que outros caras de lá era tudo muito mais treinado do que ele. Mas ele resolve tudo sozinho ali, né? E aí veio vários filmes do cara sozinho. Resolve tudo. E aí isso fica introjetado no subconsciente coletivo, como dizia Jung. Verdade. O herói que resolve tudo. Mas se você vê o filme do Gladiador, no final ele morre. O William Wallace morre. É verdade. Você tem toda a razão. E aí, no mundo corporativo, o nome disso é burnout. Burnout, eu falei? Burnout. Isso mesmo. Grato. Burnout. O que é? O cara frita. O cara frita quando ele acha que ele tem que ser o herói. Então, cuidado. Você é uma pessoa que tem uma demanda importante, você é um líder novato, mas você não é herói. Tá? Você não é herói. Às vezes você tem demandas que vai uma demanda de heroísmo, mas não pode isso de uma forma constante que uma hora a pessoa vai fritar. É importante entender isso daí. Uma coisa que é comum com o líder novo hoje em dia, que não acontecia antes, hoje o cara é com 23 anos, com 22, com 24 é gerente. O que acontece?
a responsabilidade chega antes da sabedoria. O poder chega antes da sabedoria. Porque sabedoria, com algumas exceções, tem gente que tem download do céu, que o cara tem uma sabedoria já de 10 anos. Claro. Exceções. Exato. Mas exceções, a gente fala exceções porque existe a regra. A regra, a gente desenvolve sabedoria dando umas cabeçadas. Exato. Não é mesmo? Exatamente. E às vezes o cara com 22 anos, o cara só deu certo. Não viu o outro lado. E aí, quando você só dá certo, muitas vezes é um cara que não está muito aberto à didática. Aí eu até falo, o cara foi promovido. Falei, faz quanto tempo? Ele chegou aqui, era trainee, ele veio da Universidade da Galáxia, e aí ele fez um projeto, ele deu o save, o cara bombou. Tudo tem nome chique, né, no mundo corporativo. E aí o cara tá crescendo, tal, e ele já é gestor. Aí eu olho pro cara assim, e falo assim, tá. Eu penso assim, nem ele deu tanto certo seguidamente que ele nem vai querer treinar, porque acho que o Rodrigo Figueiredo viu uma palestra do cara da Gardau e falou para mim, assim, olha, o acertar de forma contínua tende a emburrecer a gente. Exatamente. Porque se eu acertei 3 vezes com as ideias que eu tive, toda ideia que eu tenho é top. É top. Ela vai dar certo. Se é eu que tive, é top. Então, aí muitas vezes o cara chega a 23 anos só acertando, ele acha que toda ideia que ele tem é top. E aí, muitas vezes, ele não é aberto, ele não é uma pessoa muito ensinável. Mas, dá 6 meses, ele te abraça no corredor. Porque ele vai te abraçar no corredor. Fala, vem cá. Então, primeira coisa, busque conhecimento. Você tem acesso por curso, por conteúdo da internet, por livro. Esteja aberto ao conhecimento, busque um mentor. Sim. Líder novato, busque o mentor, né? Você precisa, pode ser do mundo corporativo que você trabalha, pode ser do seu setor, pode ser de outro setor. Busque mentores e busque conhecimento e informação. Isso te aproxima. Eu sempre gosto de usar o termo. Isso der certo, aí é certo que tem fórmula. Não. Se aproxima do acerto. Distancia, então, do erro. Busque mentor. Referente à cultura, mudança cultural. É processo. O ser humano não é download. A mudança cultural é processo. E para você fazer mudança cultural, tem que ter reforço positivo, buscar acertos, corrigir erro. Não focar só no erro, buscar acerto. Passo a passo, né? Passo a passo. Compartilhar mérito. Aí, conforme você colocou o negócio do ego, às vezes, quando o projeto dele bombou, e ele tem um ego, é ele que faz. E esse ego dele fez ele chegar onde chegou. Só que lá, tem que ter autoconhecimento e falar assim, cara, o projeto bombou. Mas quando ele é levado ao palco, ele tem que achar um lugar que belisque dói. Sabe? Sabe aquela hora que aquele belisque dói? Assim? Quando você olha para outra mulher, a mulher junto. Lá em casa nós somos em vários irmãos, o irmão sabe onde que belisque dói, né? Exato. Aí você tem que dar um belisque dói em você pra você acordar e falar assim, chama o teu time pro palco. Sim. Divide o mérito. Chama os departamentos que te ajudaram pro palco. O de ajudou de forma... ajudou, né, de forma liberal, e o que ajudou na marra. Chama isso também pro palco. Que você vai até assustar o cara. Pô, o cara me chamou. Divide o mérito. Dividir o mérito é um sinal de maturidade de liderança. Já o contrário disso, cara que você falou, é o ego. Então, tipo assim, o cara que é o que você falou, o super-herói, ele vai resolver tudo sozinho e tal. Quando o acerto é grande, legal. Mas quando o erro é grande, ele se frita sozinho. Ele se frita sozinho. E quando ele se centraliza muito, acontece no mundo corporativo que ele acaba se isolando, que ele sempre pega o mérito para ele, quando o dia ruim, que sempre tem um dia ruim, vai ter um dia ruim, ele se isola. Né? Então, precisa ter esse cuidado. Você precisa ter um amigo louco para te falar a verdade, ou um gestor para te dar um feedback, né? Não muito confortável. Entendi. Você fala assim, cara, você é legal. Agora, isso aqui você está vacilando. E esse lado que você está vacilando vai fritar o legal seu. Entendi. Tem que botar um freio. Às vezes não é nem freio, é botar o cara na real, né? Botar o cara no mundo. Opa, desce do pedestal, vem aqui pro
Não existe essa palavra, né? Mas menos. Nem tanto, não, mas é verdade. Mas, Cristiano, eu tenho uma mania, eu vou falar um negócio pessoal. Eu tenho uma mania que é o seguinte: se a gente acertou, se nós acertamos, estou falando, eu tenho sociedade com o Chuca há 13 anos, eu uso nós. Nós ganhamos, nós vencemos, nós conseguimos. O mérito do quiz, chegar onde chegou, é seu, muito seu, porque você que criou, você que fez, eu só estava na frente lá e tal, não sei o quê. Mas na hora de que eu, por exemplo, que acontece um erro, faltou patrocínio, na hora da apresentação eu falo não, a culpa é minha. Então, eu gosto de me martirizar nesse sentido. Isso é um sintoma do quê? O João Cordeiro, o brasileiro aqui, ele trouxe o termo accountability, que é trazer para você aquela responsabilidade, independência de cobrança externa. Eu resumi bem, tá? Puta, tá. Resumi bem, tá? O que eu poderia... São várias perguntas. O que poderia ter feito que eu não fiz? O que eu poderia ter aprendido que eu não aprendi? O que eu preciso aprender para não errar de novo? Isso é trazer para si. E isso é importante. Então, você trazer o que eu posso continuar a desenvolver. Então, eu sou, de certa forma, corresponsável, eu tenho uma responsabilidade. Ao mesmo tempo, você tem um cuidado para não virar martírio isso daí. Para você não jogar muito peso sobre você. Mas, às vezes, ele joga muito peso nas costas dele. Muito sobre você. Sabe o que eu fazia, Cristiano? Colocava uma folha gigantesca no meu quarto com todas as contas que tinha que pagar e os patrocinadores que não tinham acertado ou que eu tinha que fechar e a meta, e eu dormia. Eu acordava, a primeira coisa que eu olhava... Você não dormia, você tinha pesadelo à noite. Fazia aquilo. Aí, vamos lá. Olha, tá de olho ter o olho do placar é importante, né? Ter o olho do placar é importante. Mas logo quando você acorda, o líder... É até bom você pegar um gancho nesse assunto aí. Eu falo assim porque também eu já quis ser herói e tal, e eu fiquei afastado 6 meses por burnout. Fiquei 6 meses... Esgotamento total. 6 meses. Isso, hoje eu agradeço. Depois que eu comecei a trabalhar como consultor, eu percebi que foi uma providência divina, porque eu identifico quando o cara está indo para o caminho que eu fui. Entendi. E é muito comum. Eu falei assim, esse caminho eu conheço. Uhum. Perigosíssimo. Esse caminho. Eu achava que era o cara que frita, depressão, fragilidade. Eu falei assim, não, eu não. Comigo não. Eu sou esperto, eu sou inabalável, essas coisas assim, né? E aí eu passei por esse processo fiquei 6 meses afastado. Isso para mim, para que eu faço hoje, foi uma benção. Se retirasse isso de mim, eu não seria o consultor que eu sou hoje. Então, eu sou grato por esse momento, por esse aprendizado. E falei isso por quê? O consultor, o gestor, ele é uma coisa comum. Tem que cuidar do time. Você tem que cuidar do seu time, da parte profissional, também da parte pessoal do seu time. Já é uma coisa, né, que é mais comum você ouvir hoje em dia. Tem que cuidar do seu time, tanto que chama gestor, não é o chefe do bigodão. Né? É o gestor, que é o cara da execução, mas o cara da gerência de gestão de pessoas. Né? Só que lembre-se que você é parte do seu time. Sim. E você precisa cuidar de você. Essa máquina. Porque se você frita, acabou. O time vai ser impactado. Uma vez eu vi uma palestra de um pastor havaiano. Já faz mais de 10 anos. Ele falando com o pessoal assim. E ele falando da importância do lazer. Aí ele falou eu gravei a frase. Ele falou assim, a ausência de lazer gera isso, doença, estresse, né? O cara trava, várias somatizações, ausência de lazer. E ele falou assim, então ter lazer para você, eu quero ter um lazer, eu quero correr, não está num nível de privilégio. Ter lazer é necessidade, e quando você tem como buscar e não busca, saiba que ter lazer é um ato de responsabilidade. E uma válvula de escape absurda, né? Porque senão você só retém coisas de trabalho, às vezes são coisas pesadas. Você tem que esparecer, você tem que, né? Tem, porque a cabeça é que nem você estudar na véspera da prova, não vai adiantar nada. Você tem que, a véspera da prova você tem que estar
solto, né? Descansado para você fazer uma prova bem feita. E esse negócio do cara se apertar demais, não, tem que ser aquele negócio do cara aí ele vai ficar fragilizado. Sim. Né? É igual o cara que tá na academia e fala assim, eu quero que a minha panturrilha fique grande. Meu maior medo de ficar veinho, esse ano eu faço 50. Caraca, faço 50 esse ano. Tô com vergonha de ter 45. Eu tenho medo de ficar com a panturrilha fina, sabe a panturrilha fininha? Porque é o crachá ali de... Isso mesmo. Aí eu tenho medo, aí eu falo assim, vou treinar todo dia panturrilha, né? Mas aí você vai mexer com a panturrilha, cabeçudo, né? Né? Então, mas por que eu falei essa abobrinha aí? A questão de você tem que ter um momento para você. Então, eu vou me cobrar. Tá, mas essa energia para fazer aquilo acontecer vem de você. Exatamente. Você precisa estar sorrindo todo dia para fazer aquilo, porque seja no mundo de vendas, seja na comunicação, seja no que você está fazendo, a gente tem que fazer com tesão e com alegria. E como é que você tem qualquer... da onde você extrai força se você está desgastado por uma cobrança que, na verdade, nem existe às vezes. Às vezes você colocou uma meta intangível, impossível, e você vai falar, não, eu vou chegar nessa porra. Ninguém chegou? Eu vou chegar. E aí que começa o desgaste do herói. Que, na verdade, você não é. Você só faz parte do processo. E isso é libertador também, né? E sabe uma coisa que a gente faz muito, eu e o Gustavo? A gente tira piada, né? A gente ri, às vezes, com situações assim, absurdamente desfavoráveis pra gente. A gente tem que tirar piada. Fala assim, Gustavo, se a gente sentar no canto e chorar, não adianta nada. A gente tem que crescer e aprender, né? Agora, uma coisa que você estava falando, por exemplo, desse seu momento de lazer, eu vejo agora na pandemia, no lockdown, muita gente adoeceu porque não tinha isso para fazer. Começou a sair do trabalho, ficava trancado em casa, você não podia mais ir para o barzinho beber uma cervejinha, você não podia mais ver um show de um cantor que você gostava. As pessoas começaram a adoecer. Aí vem depressão, né? E as pessoas se cobrando muito. Então, isso que você está falando é muito importante, cara. Muito importante. Ainda mais a gente que nós somos latinos, né? Sim. E a gente gosta de conversar. Sim. É de interação, do reunir, né? Do brasileiro, né? Essa troca, essa convivência. Então você ter... Aí eu sou longe de falar assim, a receita do lazer. Agora, lazer é crossfit. O cara tem que fazer todo mundo crossfit. Pra mim, eu fazer 50 anos fazer crossfit, acho que vai desacochar. Não, mas agora não. Agora o que tá bombando é beach tennis. Tem gente que gosta. Vai lá, joga isso aí. Mas quando eu tenho até um cliente que fala assim, cara, você precisa buscar uma válvula. Aí ele fala, mas o que eu faço, Julião? Testa e aquilo que fizer sentido para você faz. Não é não sei o que você gosta de fazer, né? Mas você tem um lazer, uma interação, aquilo que faz sentido. Então eu fujo da receita desse negócio do que está na moda. O que está na moda, você gosta? Faz. Mas ou um outro esporte, ou leitura, mas o gestor tem que cuidar do time e ele é parte do time. Cara, estouramos o tempo, mas com você vale a pena. Cara, eu vou falar, eu faço esse testemunhal, não é porque são meus amigos, um casal maravilhoso, mas é porque assim, cara, quando eu fui convidado para para participar de um treinamento deles, Transformação 360 Graus. E assim, cara, a gente estava naquela época que quase todo mundo era coach. Coach era um negócio pejorativo. Todo mundo era, né? Quem não era. E aí eu vi o Everest, eu vi a diferença de quem realmente traz resultado para as empresas. Você sai de lá disposto a trabalhar e melhorar, mas sem aquele negócio de andar no fogo, andar de ponta cabeça, e daí no outro dia você entra em depressão porque não tem aquela adrenalina. Eu saí disposto a mudar alguns costumes, algumas crenças. E agradeço muito a você, a Débora, por ter dado esse start na minha vida aí. Legal, de verdade, de coração. Legal. Obrigado pela tua presença. Para te achar nas redes sociais, como é que faz? Cristiano Julião.
Então tem erro. Cristiano Julião. Aí o pessoal fala assim, Julião, você parece com quem? Que isso, você zoou comigo, parece com o McGregor. Eu não pareço com o McGregor, eu não pareço com... Ó, eles parecem comigo, eu nasci antes, eu falei aquela vez, repito, a patente é minha. É verdade. Dá o show. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores maravilhosos aí, Supermercados Paulistano, mais economia no seu dia a dia, em Salto de Pirapora, 2 lojas. Que lugar maravilhoso. Vamos fazer compra esses dias, né? Vamos lá, enchemos o carrinho e vou te falar. Você vai fazer uma economia de 20%, 30%. Pode colocar, você que gosta de levar calculadora, seu tio chato que não tem o que fazer, vai lá e leva a calculadora que você vai fazer. Você vai ganhar um desconto enorme lá. Você vai vendo diferença produto por produto. É um supermercado bonito. Supermercado bonito, gôndolas espaçosas e tudo mais. Quero agradecer também a Autoescola Ideal. Sempre tem uma unidade perto de você. Você que está precisando fazer reciclagem ou tirar sua carta lá. Eles te ensinam tudo. Quero agradecer também ao Tradição Urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar. Rua Ana Monteiro de Carvalho, número 75, em Santa Rosália. Que lugar espetacular para você levar a sua esposa, a sua namorada. Tá com a barra suja, filho. Leva ela lá. Ganha os pontos. Ganha os pontos. Meu, não tem nem coragem de brigar com você. É o som de Márcio Oliver. Márcio Oliver, sexta e sábado. Sexta e sábado ele toca lá no Tradição Urbana. Você que não é de Sorocaba, vem para Sorocaba. Você é de Tu aí pertinho, vale a pena. Quero agradecer também, quem a gente tem que agradecer? Marília Corbelli, harmonização facial. Assim, a gente que é mal diagramado, a cara é meio estranha, ela ajusta, ela deixa você bonito, ou pelo menos meia boca. Tua mulher agradece. Não é feio, é rústico. É rústico. Quem mais que a gente tem que agradecer? Tá bom? De patrocinador? Se tiver... Hipnose Comedy Show. Vai lá, contrata os caras são espetaculares. Entre em contato em 15 98132 7132. É isso aí? É isso aí. Então, vamos encerrando aí. Tá vendo, gente? Então, se vocês gostaram dessa entrevista maravilhosa, assista as outras entrevistas do canal, tá bom? Ó, se inscreva no canal, deixe seu like, assine o sininho lá para você não perder nada. E é isso. Muito obrigado. Mais uma entrevista legal. E a próxima é com a Débora. Vocês vão ver o que vocês vão escutar aqui. Até mais. Valeu. Até a semana que vem. Valeu.